eu disse: Joel, me leva na igreja. Eu sei que alguns podem ter já ouvido esse testemunho, mas eu cheguei aqui, irmãos, totalmente triturada, sentindo a falta da morfina no ar. Corria para um lado, corria para o outro, e eu buscava Jesus: Jesus, onde tu estás, onde tu estás? E quando eu cheguei aqui na igreja, irmão, eu chorei muito. Eu abracei esse povo, porque quanto alimento sai dele. Eu olhei para cada igreja, para cada cadeira, e era para mim como se eu estivesse vendo cada pessoa sentada nessas cadeiras. E aí eu disse: Deus, nós sofremos tanto, Senhor, para construir esse templo. Foi um desafio, Senhor. Os irmãos ajudaram com força no que podiam. Nós sacrificamos a nossa empresa uns 2 anos sem fazer nenhum investimento, porque o nosso investimento era construir o templo. E ali, irmãos, eu comecei a jogar beijo para cada cadeira e dizer: Senhor, faz com que elas sejam ocupadas. E eu queria, irmão, ir embora, eu não queria mais ficar aqui, porque a dor, o sofrimento estava muito grande. Eu disse: me leva, Jesus, mas não deixa a tua igreja, Senhor, parar. Não deixa os guerreiros, Senhor, guardarem as suas armas. E não deixa, Jesus, que eles venham se frustrar, se por um acaso o Senhor decidir me levar. E eu não estou falando, irmão, que o que o Senhor tem feito nesta igreja é porque foi eu, não, irmãos. Mas quando você faz uma oração sincera, quando você se deleita no Senhor, se joga nos braços dele, ele nos ouve. Ele nos ouve de uma forma sobrenatural. Nesta manhã, seja forte. Olha a palavra que o Senhor nos deu. No final da construção da igreja, irmãos, eu não tinha um centavo. Todas as contas do saldo negativo. E o caminhão das flores que a gente pega para a nossa empresa passou. E eu não tinha dinheiro para comprar umas palmeiras maiorzinhas. E elas compraram deste tamanho assim. Quem lembra? E o meu coração, sabe, o Espírito Santo ministrava, que era para quando as pessoas falassem, dissessem: onde é o Templo Vida? Ah, é a igreja onde tem várias palmeiras. E eu estou olhando a palmeira ali, irmão, quando ela já cresceu, a gente já consegue enxergar pelo vidro. Eu falei para o pastor: nós vamos plantar mais outra aqui, porque ela morreu. Vou plantar uma ali, para quando vocês olharem, vocês terem uma vista de palmeira, que foi plantada pequenininha, porque foi um processo de Deus. Porque assim a nossa vida, primeiro Deus trabalha no silêncio, nos bastidores, para depois Deus nos apresentar. Então, aguente firme. Irmãos, eu com meu filho lá no hospital, todo mundo já conhecia ele, fazia limpe. Tu leva o remédio da sua mãe, porque eu era o tempo todo limpe, limpe. E ele ficou comigo, irmãos, 20 dias lá em São Paulo. E isso não é assim, a gente não vê nos dias de hoje. O filho ficar com a mãe dentro do hospital 20 dias ou 30 dias e não reclamar nada. Mas eu vou falar isso aqui, irmão, de manhã, por conta da essência da renúncia que você fez, de largar a sua casa no domingo. E eu já tinha feito, irmãos, infiltração no joelho, infiltração em todos os ombros, porque eu estou com infarto ósseo em quase todo o corpo. O médico disse que eu tinha que andar com andador para não forçar o joelho, porque ele não tem mais assim tanta segurança para me deixar em pé. E eles falam em colocar uma placa
do joelho. Mas aí eles também disseram, se você fazer muito exercício, o músculo pode dar estrutura ao osso. E você não precisa colocar placa. Eu disse, doutor, eu vou fazer. Então eu comecei no hospital devagarinho. Mas essa infiltração do joelho e do ombro eu fiz sedada, no centro cirúrgico, eu não vi nada. E aí o meu médico, de 80 anos, ele disse, agora eu vou fazer infiltração aqui, em toda a sua parte, em vários lugares. E aí, irmãos, eu fiquei despreocupada, porque eu disse, ele vai dar anestesia, vai ser tudo tranquilo, mas o coração tenso. Ele disse, eu vou chegar à noitinha, porque lá teve o dia todo, preste atenção. Irmãos, eu não vi a agulha, mas Felipe viu. Ele disse que era deste tamanho. Irmãos, ele enfiou aquela agulha no seco. Ai, irmãos, como doeu. E o tempo todo ali, irmão, quando ele colocava, o dedo dele doía, eu dizia, ai, Jesus! Oi, Jesus! Está doendo demais, Senhor, me ajuda a suportar. E o médico não parava. Eu peguei na mão de Felipe, segurei com tanta força, irmãos. E eu, na minha mente, eu disse, deixa eu aliviar um pouco, senão eu vou dourar a mão dele. Mas aí, quanto mais ele aplicava, irmão, mais a dor era no seco, doendo. E aí, irmãos, eu peguei, ele estava segurando a mão de Felipe, quando eu pensei que não, eu ia dar uma mordida no braço dele de dor. Mas se eu desse aquela mordida, irmão, eu ia acabar com o braço dele, porque a dor era extrema. Aí eu peguei o travesseiro, coloquei na minha boca e eu mordi aquele travesseiro para suportar aquela dor. Quando terminou tudo, irmãos, eu estava, meu Deus, só Deus sabe. Só Deus sabe, Senhor. Eu olhei para ele, eu disse, o senhor não tem pena de mim, doutor? Ele olhou para mim e fez, você é conhecedora da palavra, porque você é pastora. Você é pastora. E você conhece a palavra, com certeza, do casamento. E Jesus foi convidado. E ali ele falou assim, veja como Jesus tratou os íntimos. Pega isso. Veja como Jesus tratou os íntimos, os distantes, sabe? Mas os íntimos, o jeito que ele vai falar com a mãe, sabe? Porque a mãe era íntima dele. E aí ele olhou para mim e fez, é assim que Jesus trata com seus íntimos. Irmãos, a dor passou na hora, porque a palavra de Deus, ela é bálsamo. A palavra de Deus, ela é, sabe, a nossa anestesia espiritual. E aquilo ali, irmão, me alegrou, porque Deus estava usando a boca do médico para dizer, tu é íntima dele. Ele te trata assim no seco, na transparência, porque ele sabe, porque ele pode realmente revelar a sua glória. Então eu sei que tem pessoas aqui sofrendo em várias situações, mas é porque você é íntimo de Jesus. Feche os teus olhos assim. Eu sou íntimo de Jesus. Eu sou íntimo. E aí está a resposta. Porque fulano não passa prova nenhuma. Vive uma vida toda promíscua, mas não passa prova nenhuma. Não é íntimo de Jesus. Quanto mais você passa prova, você agradece. Porque o Jesus te conhece pelo nome.
casa eu tenho um conforto de Deus todos os dias. Cada um aqui tem seu espinho. Cada um aqui tem suas dificuldades. E as nossas dificuldades são íntimas. Elas não são vistas. E nem precisam ser vistas. Para de ficar falando que está doendo para A e B. Para de ficar murmurando, dizendo que está passando por isso e por isso. Ei, enquanto você murmura, as coisas pioram. Por isso, muitas das vezes a gente vai com espinho até o fim da nossa vida. Mas a gente vai seguindo com o Senhor. A coisa mais difícil hoje, pastor Celestino, é as pessoas discernirem a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é uma pessoa representada mesmo como Cristo ao teu lado. Mas muitas das vezes ele fala algo com você, mas você interpreta e traz para a sua carne. E na abstinência, sofrendo. No quarto dia é o dia que Deus vem e fala comigo, depois de um caos. Pressão subia para 20, descia, convulsões, desmaios. E aí Jesus vem e fala assim: filha, eu vou te dar uma viagem para Londres. Vocês já sabem disso que eu já falei. Mas entenda. Quando Deus falou isso comigo, eu entendi na hora. Pastor Joel vem ao culto à noite. Quando ele chega em casa, depois do culto, ele disse: filha, tu não sabe. Mas ele disse tão sem empolgação, tão desanimado, porque nós somos nosso pai. E eu recebi aqui uma mensagem da Volvo. Vocês foram contemplados para irem para Londres. Eu disse a ele de manhã. Eu falei, não, 10 horas da noite ele veio falar da viagem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus não estava dizendo que eu ia para Londres. Deus não estava dizendo para mim, filha, eu estou te dizendo que tu vai caminhar mais um pouco. Então, irmão, meus olhos não têm glamour para as coisas da carne. Na hora eu disse: não, Senhor. Eu disse: eu não vou, Senhor. E ali foi preenchido o cadastro. E nós colocamos os nossos 2 filhos para irem. Você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Tenha muito cuidado quando o Espírito Santo falar com você. E você dizer, sabe, quando talvez pessoas sem discernimento, eu vou viajar, eu vou para Londres. Olha, grave isso no teu coração. Deus te dá tudo o que você quer quando você nem está mais esperando. Quando sabe, você olha e diz assim: muito obrigada, Senhor, mas não existe aquela agonia no coração, aquela ansiedade, eu preciso ter. Ele vai te dar. Depois que vai olhar para você e encontrar maturidade, e encontrar que, sabe, as coisas da carne, ela não tem tanta importância. Oh, o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa noite: Ramãe, devolve até canto, devolve até criatura, mãe, vai. É tudo no tempo dele, porque quem te conhece é ele. Você conseguiria discernir Deus falando assim com você? Ou você focaria na viagem? Para que eu vou, irmãos? Se o lugar que eu mais amo está na casa de Deus. Tem dias que eu não posso vir. Então os dias bons para mim eu venho para a casa de Deus. Eu quero ir lá saber de Londres. Deus, prepara um outro tempo, um outro
seja nessa noite abastecido dessa palavra, como uma palmeira. Irmã Celestina, vem cá. Ainda é 11h15. Eu só queria que eu cantasse só um. Só mais um. E Deus, nesse momento, vai fazer tudo. Só irmão, que você feche os seus olhos, fique de pé. A beleza de Deus já está aqui desde o princípio, mas o último, o vinho excelente, ele deixou no final.
Jesus, estou aqui para te adorar. Estou aqui para te exaltar, papai. Estou aqui para te bendizer. Estou aqui para te adorar. Eu nasci para te adorar. Eu nasci para te exaltar, papai. Eu nasci para te bendizer, para te nós cantamos, libera a cura. Enquanto nós cantamos, fortaleça. Enquanto nós cantamos, manifesta a tua graça. Enquanto nós te adoramos, opera sinais e maravilha. Opera sobre nós, opera sobre nós, manifesta sobre nós. Ya, 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 ya. Renova mais uma vez, opera mais uma vez, manifesta mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, opera de novo, Jesus, manifesta de novo, levanta de novo, vem mais uma vez, vem mais uma vez, e peço só mais uma vez. Só mais uma vez, nos dá mais uma oportunidade. Só mais uma vez, não importa o pecado que cometemos, nos dá mais uma chance. Não importa o que nós falhamos, nos dá mais uma chance. Liga a chuva e liga na cruz. Dá uma sacada. Saca a sacada. Tem mais. Hoje o pastor vai estar trazendo uma palavra. Do jeito que foi feito aqui pela manhã, a noite vai ser melhor. Então, venha para cá à noite. Você convida uma pessoa da sua família, seu vizinho, convida até o seu inimigo para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Amém? Eu queria só um minutinho, eu queria convidar a Geisa, ela tem alguma coisa